Even in my darkest times you came, just to see if I'm holding on. This back and forth is driving me insane. Please, just let me go. And I'm making it clear, you're my biggest fear. I'm moving away, there's nothing to say. I know where to go and it's not where I've been. And I'm and I'm and I'm making it clear. Olá, eu sou o Thiago Alves. Bom dia, eu me chamo João Henrique. Bom dia, meu nome é Carlos Júnior. Olá, me chamo Lering Cacau Broben e devido a problemas vocais inexistentes, venho me apresentar no lugar de meu mestre, Gabriel. Oi, eu sou Gustavo. Bom dia, povo. Pra quem não sabe, meu nome é Lucas Pimentel. Oi, eu sou o Thiago. Olá, meu nome é Wilker. O epicurismo para uma vida boa é prazerosa. O epicurismo é o sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação de espírito. Visa a vida simples, desprezando qualquer conversão social em prol disso. Ou seja, que os prazeres como fama, riqueza, seriam desprezíveis para nós, porque quando nós buscamos, não atingiríamos a ataraxia, a tranquilidade de espírito. Ou seja, o epicurismo vai visar que os prazeres devem ser buscados de formas moderadas e simples, e não devem ser impostos por uma conversão social. Eu vou falar um pouco sobre o que o epicurismo visa. De maneira geral, podemos compreender que o epicurismo visa a felicidade humana, sendo que este estado pode ser atingido por intermédio do prazer. Mas para sentir a verdadeira felicidade, é necessário que o homem se liberte de suas angústias, sendo que, para Epicuro, os maiores tormentos que afligem o indivíduo são o medo da morte e dos deuses. Assim sendo, se estas inseguranças forem superadas, é possível concentrar-se na busca pelo prazer, para se atingir a felicidade almejada, que proporcionará a tranquilidade à alma. Os prazeres segundo o epicurismo. No epicurismo busca-se o prazer, porém não é o mesmo prazer que é buscado nos dias de hoje, onde a pessoa tem que ter fama, glória e poder, assim. Até porque, segundo o filósofo Epicuro, fala que você buscando status social e aprovação não vai ser uma coisa totalmente prazerosa, vai ser mais aflição, justamente por você estar buscando um prazer excessivo, mas pelo contrário, o epicurismo fala que você tem que buscar um prazer simples, onde o ser humano possa alcançar a ataraxia, que significa justamente a tranquilidade mental e o bem-estar daquele que cultiva a simplicidade e os prazeres singelos e a amizade, não o prazer excessivo em si. O prazer supremo, que inclui a apônia e a ataraxia. Bom, como já sabemos, para Epicuro, o sentido da vida é o prazer e a finalidade do ser humano, que é atingir a felicidade. E para isto, a filosofia ela surge como instrumento prático, na qual é assegurar a tranquilidade da alma, que é a ataraxia, e a ausência da dor corporal, que é a apônia. Também além de libertar o homem dos seus maiores medos. E como a ataraxia, que é a ausência da perturbação, e a apônia, que é a ausência da dor, podem ser alcançadas pelo homem. Bom, elas podem ser alcançadas pelo homem por meio do seu autodomínio e por meio da sua autossuficiência. Ele é capaz de ser feliz e sereno, independente das circunstâncias. E também é preciso renunciar aos prazeres que estão sendo fonte de aflição para a vida dele, e aceitar a dor quando ela é portadora de um futuro melhor para você. Dessa forma, o prazer supremo e a felicidade encontram-se dentro do homem e depende apenas dele. E o prazer é visto como um bem supremo, que consiste numa forma de livrar a alma da dor e sofrimento. E também por isso deve ser mediado e jamais em excesso.
Eu vou falar um pouco sobre os prazeres naturais necessários, dando continuidade à apresentação sobre o epicurismo. Bom, sem os prazeres naturais necessários, a harmonia do nosso corpo, ela acaba se desfazendo. Os desejos naturais necessários permitem que o corpo continue afirmando-se na existência. Nós não desejamos porque são bons ou porque a gente gosta muito. Eles são bons e a gente quer porque a gente deseja. É confuso, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a água. A água, a gente precisa da água para não morrer de sede, porque a gente precisa se manter hidratado. A água ajuda em diversas outras coisas. A comida, a gente precisa dela para adquirir energia, para fazer as coisas do dia a dia. E outro exemplo muito bom é o calor, que a gente precisa dele. Sem o calor a gente morre de frio, sem o calor a gente não consegue fazer tudo o que a gente precisa. E é mais ou menos isso. Agora vamos falar sobre os prazeres necessários. Os prazeres naturais não necessários. Transcendendo os prazeres que simplesmente implicam na sua necessidade e sobrevivência. Prazeres naturais e não necessários. Nós, epicuristas, não vivemos apenas existindo com o básico. Podemos atribuir esses novos prazeres para viver bem. Criar novas receitas. Não ficamos presos ao primitivo, muito menos às virtudes, como alguns filósofozinhos. E eu vou falar sobre os desejos não naturais e nem necessários, que são os que buscam por riqueza e pela glória, que tipo, você já tem tudo, você meio que acaba com isso tendo um vazio em si mesmo. Também tem o desejo da imortalidade, que você acaba matando muitas pessoas, tirando a vida delas, mas você acaba perdendo as pessoas ao seu redor por essa busca. E também tem busca pela beleza, que você acaba meio que destruindo seu próprio corpo, passando seus limites para as pessoas ao seu redor te achem bonita. Não, tipo, você não tá fazendo isso por si, por elas. E isso que eu falei é mais um exemplo. As coisas não necessárias, não naturais. Isso que eu falei é um exemplo de tudo que não é natural nem necessário. Vim falar sobre a vida e a morte, as tendências materialistas. Epicuro, como Demócrito, sustentava que os corpos eram formados por partes invisíveis, chamadas átomos. Segundo ele, os átomos têm três propriedades: extensão, forma e peso, e movimentam-se na vertical, de cima para baixo. Esse movimento é eterno e apresenta, às vezes, um desvio, uma declinação que introduz neles um princípio de liberdade. O ponto de vista epicurista consistia em aceitar que o corpo é a única realidade que somos e, consequentemente, é a verdadeira medida das coisas. Entretanto, nessa medida, não é somente intelectual, como pareciam indicar as palavras do sofista Protágoras. O corpo e suas necessidades são garantia originária do bem-estar humano. Portanto, o prazer do corpo é natural. Há uma infinidade de átomos, assim como há uma infinidade de mundos, que se formam e desaparecem em função de um turbilhão de átomos. Esses mundos, reais ou possíveis, terão, cada qual, seus seres, produto da evolução. O prazer é um mundo que expressa nossa natureza, e por isso dizemos que o prazer é o princípio e o fundamento da vida feliz. Reconhecemos o prazer como o bem primeiro, como natural a nós. Dele partimos para tudo o que escolhemos, ou rejeitamos, e aí ele chegamos tendo a sensação, por norma, de todo e qualquer bem. E carta sobre a felicidade. Amanhecer. Epicuro nasceu em 341 a.C. e foi a falecer a 271 a.C. Foi um filósofo grego que viveu em um período denominado helenístico, considerado o profeta do prazer, conhecido como o apóstolo da amizade. Epicuro foi o primeiro a sugerir a teoria darwiniana, ao apresentar um esboço extraordinariamente moderno da evolução 2300 anos antes de Darwin. Nasceu na ilha de Samos, Grécia, em 341 a.C. Estudou filosofia. Foi um aluno de Pânfilo, seguidor das ideias de Platão, das quais Epicuro rejeitava. Mudou-se para Telos, onde teve os primeiros contatos com a teoria atômica, pregada por Nausífanes, discípulo de Demócrito. Embora aceitasse o materialismo dos atomistas,
rejeitava o mecanismo absoluto definido por eles. Acabou.